Muito bom dia a todos os internautas que a partir de agora passam a acompanhar o programa Segredos da Alma. Uma saudação a todos e a todas que estão nos acompanhando. Quero deixar um celular disponível para mensagem de texto, celular 91638985, código de área 54. Você pode participar oferecendo sugestões, opiniões e também fazendo seus questionamentos. Segredos da Alma, toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, na rádio A Voz da Umbanda, nos estúdios da sede da Associação de Umbanda Caxias. Eu quero inicialmente dar meu bom dia à psicoterapeuta transpessoal Remy de Oxum. Bom dia. Bom dia, Saul. Bom dia, queridos ouvintes. E é um prazer poder estar aqui mais um dia, fazendo mais um programa sobre os segredos da alma. Quero dar meu bom dia ao nosso ilustre convidado, sempre é um prazer revê-lo, professor Fernando Fantinel, professor de Filosofia da Universidade de Caxias do Sul, a UCS. Bom dia, professor. Bom dia, Saul. Bom dia, Remy. Bom dia aos ouvintes do programa Segredos da Alma. Quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Muito bom estar aqui. E agradeço já de antemão o convite, né, para estar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu quero dizer que o programa de hoje vai tratar tema culpa. Então, vamos começar com a psicoterapeuta transpessoal Remy de Oxum, o que ela pode nos oferecer no início desse programa com um tema tão pertinente. Bom, se nós formos pensar sobre culpa, com certeza a gente pode começar dizendo que é um dos sentimentos que corrói a alma, né? Culpa e medo, que foi o tema do nosso programa na semana passada, com certeza é um sentimento que provoca o desencadear de outros sentimentos. E para a gente começar a conversar, acredito que a gente possa estar pensando que existem dois tipos de culpa. A culpa consciente, que é aquela que o sujeito vai ter uma ideia, ele percebe que ele se sente culpado, ele identifica esse sentimento. E a culpa inconsciente, que é aquela que move ele, que corrói ele, e que não necessariamente ele vai ter consciência daquele sentimento. Ele vai ter, talvez, sentimentos de ansiedade, ele vai ter assim, alguma inquietação, ele vai ter uma angústia que ele não consegue nominar, mas é uma culpa inconsciente. Então, temos a culpa consciente e a inconsciente. Mas, em ambos os casos, nós vamos desencadear um processo que, na psicologia transpessoal, a gente vai trabalhar, né, com o sujeito, que é o desencadear automático de uma autopunição. Então, no momento em que ele sente a culpa, ele já vai se autopunir. E esse processo de autopunição, enquanto ele não identificar, não, vamos dizer assim, quebrar esse ciclo, ele vai perpetuar esse sofrimento ao longo da vida. E existe também uma outra divisão da culpa, que seria a culpa real e a culpa irreal. A culpa real é aquela que, na verdade, quando existe de fato uma situação em que o sujeito ele causa um sofrimento a ele ou ao outro, nós não vamos chamar de culpa, nós vamos chamar de responsabilidade. Então, a importância de não se falar em culpa quando realmente for um ato que a pessoa precisa avaliar é responsabilidade, responsabilização. Ou seja, ele vai precisar sentir a responsabilidade pelos próprios atos. E aquela culpa que não é real é aquela que nós pegamos para nós aquilo que não é nosso. Então, acho que uma primeira ideia assim, para a gente começar a conversar sobre essa questão de autopunição e a ideia de responsabilidade, não de culpa. E isso muda completamente a forma da gente encarar, né, o fenômeno de fazer algo errado, vamos dizer assim, né? Antes de eu oferecer a palavra ao professor Fernando, eu quero, que aí é a intervenção da filosofia, trazer aqui uma contribuição do Antônio Carlos,
psicólogo reconhecido, que diz assim: todo ser humano, depois de determinada experiência de euforia, já se deparou com uma certa depressão ou desânimo após tal fato, minimizando o prazer do ocorrido. Esta é uma das raízes da culpa, que estabelece que o indivíduo quase nunca é um merecedor de algo extremamente positivo. A culpa se torna então uma espécie de fuga da angústia, contendo todos os desejos pessoais do indivíduo. Em um curto espaço de tempo, a pessoa descobrirá ser quase que totalmente incompetente para o prazer, sendo que, além do sofrimento resultante de tal condição, existe a vergonha e a repulsa de si próprio, por saber que sua condição é extremamente visível ao olhar alheio. O culpado teme constantemente fazer mal ao outro, o que lhe confere um sentimento corriqueiro de exagerada incapacidade pessoal. O temor de recomeçar ou mudar é um imenso nessa estrutura da depersonalidade. Professor Fernando Fantinal, e a filosofia, como é que percebe a culpa? Pois é, acho que eu estou um pouco em desvantagem aqui porque eu estou diante de dois psicólogos, né, que tratam diretamente dessa questão. A filosofia aborda também essa questão, embora não seja um tema assim tão central para a grande maioria dos pensadores, mas é um tema importante e relevante para a filosofia também. Nós temos vários autores que pensam isso, né? Um autor contemporâneo, a doutora Remy, falava, antes de nós entrarmos aqui, lembrava de um autor, o Luc Ferry, né? Que o Luc Ferry traz a culpa como um dos grandes corruptores da felicidade. E é importante pensar o seguinte, que a culpa ela está sempre no presente como resultado de uma trajetória, né? Portanto, passado. A culpa nunca está no futuro. Nós não sentimos culpa por aquilo que ainda não existe. Nós podemos nos sentirmos culpados por aquilo que fizemos, por aquilo também que deixamos de fazer, o que não fizemos, né? Às vezes pode ser tão grave quanto ou mais, né? O não fazer algo pode gerar culpa também. Mas nós nunca sentimos culpa por aquilo que ainda não realizamos. Claro, alguém poderia dizer assim, tá, mas eu posso sentir culpa pelos projetos que não fiz, coisas desse tipo, e não realizei no futuro. Mas essa realização desses projetos, essa preocupação, ela sempre se dá no presente em relação a uma trajetória, portanto, sempre presente e passado. Então, a culpa sempre está nessas duas instâncias de tempo, e um acumular de elementos e de circunstâncias, né, que vão provocando isso. A doutora Remy tocou na questão também da culpa consciente e inconsciente, né? Acho que bom, vocês dois também, vocês estudam tudo, né? Porque vocês também estão ligados diretamente à área do direito, né? A professora Remy lecionou direito, o Saul curso acadêmico também do direito, psicólogo, filósofo, agora advogado, tudo, enfim, nessas coisas. No direito também traz essa coisa sem querer levar para essa questão mais técnica, mas no direito também vocês têm essa tipificação, né, da culpa quando ela é dolosa, né, e quando é culposa. Quer dizer, o culposo quando não teria intenção de praticá-lo, né, poderia ser algo ou inconsciente ou fazendo sem a intenção, né. Culpa vem do latim culpa mesmo, ou culpa, enfim, mais o sufixo oso, exagerado, né, exacerbado. Doloso seria quando tem o dolo, né, dolo, intenção de fazer. A gente encontra no grego também dolon, né, que significa mais ou menos, por incrível que possa parecer, uma tradução muito suspeita, assim, isca de pesca, ou seja, é quando a gente lançaria a isca, tentando intencionalmente adquirir ou fisgar algo. Nesse caso, nós intencionalmente estaríamos buscando a culpa, uma culpa intencional. Então, não sei, a filosofia transita mais ou menos por aí, pensando a culpa assim, né? Acho que eu já falei muito aqui nesse momento. Assim. Absoluto, vai falar muito mais porque nós estamos petrificados aqui diante de tantas informações importantes. Quero dizer também, e agora entrando na seara da religião, já que estamos aqui no programa, na rádio, a Voz da Umbanda, que talvez o maior desafio imposto
pelo cristianismo foi exatamente mensurar quem é inocente. Exatamente é uma das tarefas que a Umbanda pegou para si, é exatamente trabalhar essa questão, essa linha tênue que separa a culpa da inocência. Nos perguntam seguidamente, bom, a Umbanda é uma religião espírita, portanto, se ela é espírita, ela tem muito em comum com o kardecismo. Eu sempre digo que a diferença entre Umbanda e kardecismo é que o kardecismo nos lembra que há vida após a morte, e a Umbanda nos lembra que há vida antes da morte. Então nós temos que saber lidar bem com as situações para não estragar a nossa vida em razão de um peso, sobretudo da culpa. E um aspecto interessante que eu também tinha pensado de fazer uma relação, que o Fernando trouxe, que é com o processo penal. Eu acho que de forma alguma é inadequado, e se nós formos pensar, fazendo uma comparação entre aquela culpa que o sujeito se coloca e aquela criada pelo processo penal, nós temos as seguintes etapas no processo penal. O sujeito, primeiro, ele vai ser acusado. Depois ele vai passar por um julgamento, uma análise, uma avaliação. E depois desse julgamento, ele pode ser declarado culpado ou inocente. Se ele for declarado culpado, ok, ele vai para a pena. E aí ele vai cumprir a pena conforme o tipo de crime, conforme a situação, por um tempo, um tipo determinado. Embora haja a perpétua, ainda assim essa culpa do processo penal, ela é perpétua enquanto dura esta vida. E se a gente for pensar no processo do sujeito de se autoculpar, é completamente diferente. Ele já atalha, ele já primeiro já se declara 100% culpado. Ou seja, ele já não parte da possibilidade de que ele vai fazer uma análise prévia, ele pula a etapa do julgamento. Ele não vai fazer essa avaliação. É óbvio que eu sou culpado por tal coisa. E aí, ele, sem julgamento da culpa, ele já vai se impor a pena, o flagelo, né? Porque penar é flagelar, né? Nesse sentido. E aí, sempre vai ser perpétua. E essa é uma outra questão, que a culpa, ela, quando vem esse sentimento de autopunição, ele não vai analisar se essa culpa realmente existe ou não, se ela é real ou irreal. Ele simplesmente vai se impingir aquela pena. E ela vai ser sempre eterna. E aí que entra a diferença, e a terapia ela vai estar auxiliando o sujeito a fazer essa avaliação. Espera aí, vamos ver se realmente essa culpa é tua ou não é. Vamos trazer para a consciência o que está acontecendo. E essa autopunição, por que ela tem que ser? Será que você já não purgou o suficiente? Será que você já não pode se permitir se absolver? Né? Então, a culpa, ela, é por isso que eu disse no início, ela corrói a alma, porque ela já pula para uma condenação, e nessa condenação a pena é perpétua. Mas perpétua não só para esta vida, mas para outras. Que aí vai ter um momento que a gente vai conversar um pouco sobre essa eternidade da culpa. E aí vai transpor as vidas. E vai entrar um pouco no que eu trabalho também de terapia de vidas passadas. Mas só deixar essa contribuição para a gente tá pensando assim, desse autoflagelo, né, eterno. Pois eu fiquei pensando assim, ouvindo vocês, nessa questão de uma culpa antes e pós-mortem, né? Se a gente pensar particularmente no Ocidente, onde predomina o cristianismo e tal, na questão do pecado original, né? Quer dizer, nós todos, pelo menos quem professa ou acredita nessa questão do cristianismo, já nasce com uma culpa muito forte que teria que, ao longo dessa trajetória, tentar expurgá-la, né? Ou seja, aliviá-la ou reintegrar essa alma fragmentada, como a Remy falava, né? Os gregos pensavam que viver, tem uma frase que eles diziam, né, os gregos antigos: viver é aprender a morrer.
Aí quando se ouve isso, se diz, bom, mas então grande coisa, quer dizer, que eu passo a vida inteira aqui aprendendo a morrer, né? Depois essa frase vai ser retomada por um filósofo mais recente, moderno, né? Michel de Montaigne, francês, que repete essa frase e ilustra um pouco melhor, dizendo o real significado que ela teria para nós, ou seja, só morre bem aquele que viveu bem. Na verdade é isso que eles estavam querendo dizer, os gregos, né? Ou seja, quando se chega no momento dessa partida, ou seja lá, para onde for, né? E aí depende da crença de cada um, da religião que cada um professa, e nesse sentido pensar desse modo me parece importante, porque se eu tenho uma vida boa, eu parto dela bem. Significa assim, o Aristóteles, filósofo grego que viveu no século IV, III a.C., nos dizia que se nós chegássemos ao final dessa trajetória e tal, né, e nós conseguíssemos lembrar de um único momento realmente em que a gente pudesse dizer que fomos felizes, né, e a felicidade seria a total ausência de culpa, né? Ninguém pode ser feliz sentindo esse peso terrível, né, sobre nós. Se nós conseguíssemos chegar nesse ponto, nós poderíamos partir dessa muito bem, dizendo a vida valeu a pena, de fato, né? Ou seja, eu consegui superar essa culpa toda, eu consegui encontrar um modo de viver que me permite também morrer bem, né? Partir dessa para um outro lugar. Enfim, os gregos acreditavam também em vida pós-mortem. Alguns acreditavam já na reencarnação também, com Allan Kardec, que enfim, idealiza, ou pelo menos pensa nas questões todas do kardecismo, né? Kardec também é um apelido, né? Não é o nome de batismo, digamos assim, dele. O nome dele de batismo seria Hippolyte Léon Denis Rivel, se não me engano, né? E a Kardec é dado o apelido em função dos druidas. Druidas é um nome druida que era dividido em várias castas, os druidas, né, que pertenciam, eram pessoas, os seres, digamos assim, mais elevados entre os celtas, povos bastante antigos, né, que datam de mais de 3.000 anos atrás. E o terceiro estágio dessa etapa dos druidas seria exatamente aqueles que eram capazes de aconselhar, aqueles que eram capazes de julgar o outro. Quer dizer, julgar o outro é algo que é difícil e que exigiria uma capacidade, uma elevação intelectual muito grande, né, e espiritual igualmente grande. É só possível para poucos escolhidos. E esses caras, esses druidas, celtas, portanto, eles já acreditavam na metempsicose, né? Quer dizer, metempsicose seria transmigração das almas, já acreditavam nessa reencarnação e que nós voltaríamos para cá novamente e assim continuaríamos expurgando algumas culpas, e isso cessaria num dado momento e aí nós não voltaríamos mais, e coisas desse tipo, né? Então acho que a presença do pecado está muito forte, sem dúvida, em todas as religiões. Agora, quando o Saul lembra da culpa, do expurgar nessa vida, não necessariamente numa outra, né? Aí que me ocorreu essa questão dos gregos, ou seja, talvez o conseguir ou atingir, né, esse estágio elevado, assim, de não ter essa culpa, pelo menos minimizá-la ao máximo, né, seria o ideal, seria o princípio máximo, assim, que a gente poderia atingir nessa vida. Ou seja, viver uma vida sem culpas deve ser algo maravilhoso. E eu digo deve ser algo maravilhoso porque eu trabalho com a hipótese de que eu também sinta culpas, ainda que inconscientes, né? Livrar-se delas todas não me parece tarefa tão fácil, mas necessária, né? Tem um ditado em inglês que diz sobre a culpa: do útero ao túmulo. Então, essa questão da culpa é muito importante lembrar que sempre está relacionado a um segredo. Nós, falando aqui do direito, quando se expõe necessariamente, a culpa vai se esvaindo, porque tu está sendo julgado. O problema é quando tu supõe que ninguém sabe, tu está sendo olhado ou visto por aquilo que nós chamamos do olho que tudo vê, que está percebendo que nós temos algo escondido, e esta sensação nos aterroriza. Então aí entra o inferno psíquico,
posteriormente, a ideia de um inferno pós-morte. Eu vou sofrer por este segredo, por esta culpa, quando eu partir deste mundo. Por isso, muito medo da morte. O medo de adentrar num espaço onde eu vou ter que explicar um segredo, né? Algo que eu fiz que ninguém sabe. E lá eu vou ser desmascarado, vai ser revelado os meus segredos. Então, essa questão da culpa também nos remete a outra característica que é muito comum, a hipocrisia, a covardia de enfrentar, né, os nossos medos, que nós falamos, né, numa outra oportunidade. E nós somos seguidamente induzidos a isso. Se nós pegarmos o Evangelho, o livro dos Salmos, ele é preceptório. Ele nos coloca, ele nos imprime inconscientemente uma culpa. Nós sempre temos que estar nos protegendo, né, nos justificando. Então, a questão religiosa, ela também tem um ônus muito grande em relação a essa ideia de culpa. Ela nos oferece todos os ingredientes para nos sentirmos eternamente culpados. E aí, nessa linha de nos sentirmos eternamente culpados, né, que vai transpor a própria vida e vai seguir pelas próximas reencarnações, e aí que entra a importância, né, de trabalhar terapeuticamente em algum momento, ou, né, por algum tipo, não necessariamente, né, algum processo de autoconhecimento, vamos dizer assim, trabalhar essa culpa, né, ter a consciência, fazer essa distinção, se ela é real, se ela não é, aquilo que é inconsciente tornar consciente e poder trabalhar essa absolvição, né? Porque isso que o Saul traz, a questão do segredo, de se sentir julgado pelo outro, será que vão descobrir, não vão? Tem muito a ver com a consciência, né? Eu tô ali penando antes de ser realmente julgado. Eu já estou sofrendo por antecipação, né? Já, vamos dizer assim, religiosamente, eu tenho certeza que eu fiz algo errado, né? E por isso eu preciso já começar a minha autopunição, antes de me permitir uma avaliação, uma interpretação, um julgamento, né? E aí eu queria contribuir com um caso que eu acompanhei no consultório, entre outras situações. A culpa é muito recorrente que a pessoa venha trabalhar na terapia, e eu, no processo de acesso a vidas passadas, é um tema que frequentemente é eleito pelos pacientes para ser trabalhado. Então, contar a história de uma paciente que ela veio no consultório e ela tinha uma questão que ela não conseguia fazer a carteira de motorista. Ela já tinha reprovado algumas vezes e essa era uma, entre outras questões, que a trouxe para a terapia. Quando na sessão nós fomos trabalhar o desdobramento, né, do porquê que ela não conseguia fazer a carteira, emergia um sentimento de culpa, que ela poderia fazer algo errado. E aí, no desdobramento, né, ela apareceu também a questão de que ela poderia fazer algo errado e que ter até poderia matar alguém dirigindo, né? Alguém poderia morrer com ela com a carteira. Então, o que ela começou a perceber que, né, através desses elementos que, dentro do que a gente está conversando hoje, ela já se determinou uma autopunição, que ela não merecia ter a carteira, porque ela tinha certeza que ela era culpada, que ela iria casar mal a alguém. E aí, no processo de regressão, o que apareceu? No passado, numa vida passada, ela teve uma situação, ela era casada, ela tinha um filho e ela estava grávida. E ela teve uma situação que ela presenciou, descobriu, enfim, a infidelidade conjugal do marido, e ela, desesperada, ela pega o carro e sai em velocidade, e todo aquele descontrole emocional. Enfim, ela acaba sofrendo um acidente
que depois, enfim, até vai desencadear a morte dela. Mas na recordação, o espírito dela está com aquele nível de consciência daquele momento, né, à medida que ela vai narrando, e ela se sentia muito culpada porque o filho dela estava com ela dentro do carro. Ele não morreu, ele ficou machucado, ficou muito tempo no hospital. E em função do acidente, ela perdeu o bebê que ela estava gerando. Então ela se sentiu duplamente culpada por ter causado a morte do filho que ela carregava no ventre e ter colocado o filho dela no carro, que naquele momento era a consciência que ela tinha. Então ela se declarava culpada por ter provocado esse acidente, vamos dizer assim, e ter colocado o filho dentro do carro, o filho adolescente. No processo de recordação, para ver melhor como aconteceu, que é essa avaliação, que ela já estava condenada e fadada a carregar essa culpa, num processo, né, já inconsciente de autopunição eterno. O que ela conseguiu perceber? Que no momento em que ela entra no carro, o filho insiste em entrar com ela, preocupado com a mãe. E ela insistiu para que ele não entrasse no carro. E ele disse que ele ia entrar no carro, ele ia ir com ela. E ela... Então, nesse primeiro momento, ela pôde perceber que ela não foi culpada de colocá-lo dentro do carro, mas que ele, no seu livre-arbítrio, ele escolheu entrar no carro. Que depois, no plano espiritual, vamos dizer assim, onde ela teve toda a compreensão e recebeu toda a explicação, esse filho precisava passar por essa experiência, foi uma escolha dele. Então, essa culpa, ela não cabia a ela. Estava tudo certo dentro do processo de aprendizagem de cada alma. E naquele momento, ele, pelas razões dele, da jornada de alma dele, ele se colocava naquele lugar, ele queria estar solidário a ela. E não foi ela que colocou ele no carro, que enfim, causou essa, vamos dizer assim, essa situação na vida dele. Esse acidente era necessário dentro do processo evolutivo dele, enfim, que não era o caso de nós estarmos trabalhando. E também a questão da gravidez, né? Ela conseguiu perceber que antes do acidente, na verdade, o feto já não estava, vamos dizer assim, se desenvolvendo. Então, ela não causou a morte do feto. Aquilo já estava, vamos dizer assim, destinado a acontecer nessa situação, né, que a gente acompanhou. Então, aquilo que ela carregava, que era um peso, que era um sofrimento de alma, de ser culpada, na verdade, ela teve toda a compreensão que ela estava pegando para ela algo que, por não ter a consciência, ela não era realmente culpada. As coisas aconteceram como tinham que ser. E se sentiu culpada pela morte, né, de ter morrido, ter deixado o filho, que foi criado, enfim, pela avó depois, mas que sim, que aquilo tinha que ser daquela forma e que ele tinha que também passar por aquela experiência para curar outras questões, enfim. Tudo isso depois foi trabalhado. E o alívio que essa pessoa teve, né, de se sentir absolvida. Então, no fundo, nós queremos ser absolvidos pelo outro, né? A gente quer ser perdoado, a gente quer que o outro diga pra gente que nós não somos tão ruins assim, ou que nós não fizemos um mal ao outro, né? Porque o pior tirano que a gente pode ter somos nós mesmos, né? Não existe um pior tirano. A gente sempre diz, né, para a criança, se nós quisermos colocar um pior castigo para ela, é deixar ela escolher o castigo. Tá, tu fez algo errado e tu agora não é nem o pai nem a mãe que vai definir o que tu vai fazer, tu que vai determinar qual será o teu, né, vamos dizer assim, teu castigo, usando essa palavra, enfim. E a criança vai escolher algo descomunal, né? Então, para a gente ver como a gente, ainda já criança, a gente não tem essa percepção do qual é a proporção, né? Já começa na infância, é desproporcional, né? Então, eu trago esse relato para a gente perceber como às vezes a gente está trazendo uma culpa que não é nossa, né? E que tirar ela, né? Resolver, causa um alívio para a alma muito grande.
Muito bem, estamos aqui no estúdio da Rádio A Voz da Umbanda, o programa Segredos da Alma, com a psicoterapeuta Remy de Oxum e o professor de filosofia Fernando Fantinel, que traz também valiosas contribuições no programa de hoje. Nós estamos chegando no momento cultural, que depois eu quero ouvir o professor Fantinel sobre as colocações da Remy de Oxum. Mas é interessante, antes eu quero até compartilhar com vocês, eu estava fazendo uma reflexão, por que tão o crescimento gritante, sobretudo no Brasil, das igrejas neopentecostais? E está muito relacionado à questão da culpa. O cara pode ter sido um criminoso, feito todas as barbáries, aí ele se converte e Jesus perdoa. Ele muda tudo aquilo que ele fez, aí as suas culpas são... Né? Então a questão, professor Fantinel, da culpa e o perdão. Bom, eu vou tentar fazer um resgate, então, aqui do que vocês colocaram antes, de modo tão interessante. Vocês tocaram em questões extremamente profundas, assim, né? Densas. Desde quando Saul remetia à ideia do olho que tudo vê, etc., né? Quer dizer, e depois a Remy traz a questão da consciência. É interessante porque a gente tem, ao longo da história, nós temos dois momentos assim bastante claros sobre isso, pelo menos eu digo claros em relação ao período em que isso se dá, né? Não necessariamente claros, perdão, não necessariamente claros com relação a conceitos e assim por diante. Mas, de qualquer forma, a gente tem durante um bom período, ao longo da Idade Média toda, praticamente, chegando ao Renascimento, de uma moral verticalizada, ou seja, nós temos uma divindade onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, está em todo lugar, sabe tudo, vê tudo, julga tudo e não tem como. Quer dizer, ainda que a gente pense ou peque em pensamento, né, nesse período, a gente seria punido, porque não poderia estar a 100 quilômetros abaixo da Terra e ainda assim a nossa consciência seria dilacerada por esse sentimento de culpa. Por volta do século XIX, essa moral verticalizada ela passa a ser horizontalizada, ou seja, aí surge a figura do outro, o testemunho ocular dos fatos. Aí não é mais uma divindade que me julga, mas é o outro que vai me julgar, não é? E aí complica um pouco, porque nós temos, o Saul referia os Salmos, né, quando ele traz a questão do olho que tudo vê e tal. Bom, eu não sou necessariamente especialista nisso, mas e eu espero que me perdoem vocês e quem estiver me ouvindo se eu me equivocar, mas em Mateus, capítulo 7, versículo 1, ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, né? Ou seja, parece que está no nosso inconsciente ou no nosso consciente esse desejo de estar constantemente julgando o outro, né? Ou seja, nós nos tornamos especialistas em outros. Todos nós somos especialistas em outros. A gente sempre sabe o que é melhor para o outro, o que é bom para o outro, o que é ruim para o outro, mas a gente sabe muito pouco sobre nós mesmos, né? Quando Sócrates, lá na Antiguidade, eu sei que o Saul gosta muito de Sócrates, dizia, conhece-te a ti mesmo, né? Conhecer-se a si mesmo é um passo fundamental, importante, ou seja, senão seria muita hipocrisia, a gente ter a pretensão de julgar o outro, né? De imputar ao outro certas circunstâncias, ou delitos, ou crimes, enfim, que eu teria cometido, sem que a gente saiba um pouquinho mais sobre nós mesmos. Então a gente teria que primeiro nos conhecermos um pouco mais, para depois podermos avaliar, eu não diria nem julgar o outro. Mas esse julgamento do outro e pelo outro, ele parece inevitável, porque a gente vive numa cultura onde, como disse antes, nós nos tornamos especialistas em outros, e a gente tem esse desejo de julgarmos o outro, e a necessidade de sermos absolvidos também pelo outro, como colocava a Remy, né? Tem um pensador alemão, Hegel, que diz que nós temos o desejo todos nós seres humanos temos o desejo de jogar o nosso nome no universal, né? Então, ou seja, todos nós teríamos, ainda que inconscientemente ou conscientemente, a necessidade de ser visto pelo outro, de ser reconhecido pelo outro. E esse não reconhecimento pelo outro é algo que nos destrói, quer dizer, né? Quando tu referias
o caso que tu passaste assim numa experiência de consultório, eu estava lembrando aqui também, pensando naquele senhor, pai de um menino, que repercutiu bastante na imprensa, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, talvez uns 3, 4 anos atrás, onde ele esqueceu o filho dentro do carro, né, fora de uma rotina que ele fazia, era sempre a esposa que levava o filho para a escola, coisa desse tipo. Num dado momento, por uma razão qualquer, ela não pôde fazer isso, então ele assumiu essa incumbência, levando o filho para a escola, só que ele acabou esquecendo no estacionamento do trabalho, esqueceu que o filho estava atrás no carro, né? E essa criança acabou indo a óbito, quer dizer, morreu, né? Asfixiada, calor em excesso e tal. E sendo depois julgado na frente de um juiz, o juiz disse a esse pai, ele disse, olha, eu não consigo pensar em nenhuma pena para ti, porque a culpa que tu está sentindo agora é acima de qualquer coisa que eu poderia pensar. Ou seja, tu já estás te culpando por algo que tu fizestes e que não tem nada que eu pudesse acrescentar a isso. Quer dizer, a punição já está dada de forma demasiada, inclusive. Ou seja, é algo que tu dificilmente vais conseguir te perdoar por isso. Então, tu já te autocondenaste, na verdade. Não serei eu a te condenar. E deixou o cara em liberdade física. Mas o cara continuou certamente aprisionado, né, por algo terrível, né? Quando o Saul também colocava essa questão do olho que tudo vê e o outro, né, e referia-se à questão do inferno, o Sartre, que é um filósofo francês, ele diz o inferno são os outros, né? Ou seja, o outro é o meu inferno, é o outro que está me julgando o tempo todo. Sem querer eu fico citando esses caras, né? Enfim, porque eu vou falando e vai me ocorrendo essas coisas, né? Vocês é que me provocam essas reflexões aí. Aí tem tem um outro filósofo alemão, ele não nasceu necessariamente na Alemanha, mas é considerado alemão porque viveu a maior parte da vida dele lá e tal, e produziu sua obra toda, vivo ainda, bem contemporâneo, chamado Ernest Tugendhat. E o Tugendhat diz o seguinte, que nas nossas ações, desde ações mais complexas até mais simples, nós sempre vamos levar em consideração a opinião do outro. A opinião do outro é necessária para nós. E desde que, tipo assim, entra numa loja e vai comprar uma roupa, né? E a gente entra lá no provador, é assim que chama, Remy, provador, né? Tá, entra no provador lá, aí dá uma olhada no espelho e tal, e diz, poxa, acho que fiquei bem com essa roupa, ficou bom e tal. Mas inevitavelmente vai surgir uma pergunta, quer dizer, a nossa consciência acaba fazendo isso, porque nós estamos impregnados pela cultura, né? Pelo superego, o pessoal da psicanálise vai usar essa expressão e tal. E nós inevitavelmente faríamos a seguinte pergunta: será que os outros com os quais eu também me relaciono, com os outros que eu vou sair aí para festa, eu vou no final de semana, coisa desse tipo, vou para balada, coisa assim, será que eles também, me vendo nesse momento, eles achariam que eu fiquei bem? Se a resposta fosse sim, eles achariam, diz o Tugendhat, a gente acabaria levando essa roupa, mesmo que ela custasse um preço muito acima do que a gente pode pagar, e negocia e tal, uma prestação a mais, coisa desse tipo, acaba levando. Se a resposta fosse não, os outros não gostariam muito, normalmente as pessoas desistem da compra, ou seja, a gente precisa da aprovação do outro. E essa não aprovação do outro, segundo o Tugendhat, é o que nos geraria a culpa. Por isso ele define a culpa como sendo algo assim, a culpa para ele nada mais seria do que a antecipação da indignação do outro. Ou seja, quando nós antecipamos o que o outro vai pensar sobre nós. E essa antecipação do outro, na verdade, é um julgamento que nós mesmos acabamos fazendo. É um auto-julgamento, né? E aí tu colocaste por final a questão do perdoar, né? É necessário esse perdão, e esse perdão, quando se faz perdão, acho que vem de perdonare, né? Donare é doar, né? Então, nesse caso, eu dou ao outro, mas eu dou a mim mesmo, porque é de per si, né? Perdoar é um auto-perdão, é uma autodoação, né? Eu dou a mim mesmo essa absolvição, né? Eu me absolvo, na medida em que eu absolvo o outro, eu absolvo a mim mesmo, quer dizer, é uma via de duas mãos, né? Então eu acho que é mais ou menos isso assim que eu poderia contribuir nesse momento. Depois eu vou pensando em outras coisas assim.
Muito bem, nós estamos no programa Segredos da Alma, com a psicoterapeuta Remy de Oxum, professor de filosofia Fernando Fantinel. Nós vamos para o momento cultural e, Remy, é o filme? Filme, vamos lá. Então, o filme que eu quero deixar de sugestão para os nossos ouvintes é o filme que se chama Sete Vidas. É um filme com Will Smith. Esse filme é de mais ou menos, acho que é de 2008, quando ele foi lançado. E é um filme interessante dentro da proposta do trabalho do que a gente está conversando hoje, né, que é sobre culpa. Então, o Will Smith vai ser o protagonista de uma história em que ele é um agente de imposto de renda e vem bem a calhar o que o Saul trouxe, né, a ideia do segredo, que a gente tem um segredo e esse segredo nós vamos sofrer calado. E é o caso do personagem, ele sofre calado com um segredo trágico, né, de uma história, enfim, que fica a sugestão para quem não assistiu, então assistir não vou estar contando, mas em função de um grande sentimento de culpa que o corrói, ele vai tomar algumas decisões na vida dele, e aí que entra o título do filme, Sete Vidas, né? Mas ele vai tomar decisões pautado nesse sentimento de culpa, numa tentativa de absolver, e isso que o Fernando traz, né? Uma autoabsolvição, porque nós nos fazemos uma autopunição, e ele traz no filme as situações em que a gente percebe visivelmente como ele se pune. Acho que bem isso, sair da autopunição e ir para a autoabsolvição, né? E um filme assim belíssimo, né? Para muitas reflexões. Então fica a sugestão da dica cultural do programa de hoje, o filme Sete Vidas. E agora a dica do livro, então, né? A dica do livro eu vou me socorrer do professor Fernando Fantinel, até porque seria uma heresia eu transitar sobre esse assunto com um especialista aqui. O livro que eu sugiro é Nietzsche e Sião. A psicologia de Nietzsche, Nietzsche e o sionismo político, o sionismo de Max Nordau, Nietzsche e o sionismo cultural, e aí vai, Jacob Golomb, professor Fernando Fantinel. Nietzsche é uma figura realmente extremamente importante dentro da filosofia e de uma profundidade, é tão profundo que o próprio Freud declarou que ele se recusava a ler Nietzsche, em razão de, no seu pensamento, ser o homem que mais se conheceu a si mesmo. Então, o que poderia falar sobre Nietzsche? E a minha sugestão é essa, Nietzsche e Sião, parecem, né, união de duas forças ideológicas opostas. Eu acho que as sugestões de vocês são excelentes, né? Tanto do filme quanto do livro. Porque na questão do o filme... Bom, a Remy disse que não vai contar o filme, eu vou contar o filme, então estou brincando, não vou contar, não. Só me parece assim, bem interessante, e é um filme muito simbólico, me parece. Porque, tipo assim, é um personagem que ele vai... o filme começa pelo final, né? E ele vai acabar depois doando órgãos, etc. Então não vou estragar o filme. Mas ele vai... estragar o filme? Não vou estragar para aqueles que vão assistir depois, né? Essa excelente recomendação da Remy. Mas me parece que ele é muito simbólico exatamente no sentido da palavra perdoar. Por quê? Porque antes de doar, ele faz uma investigação das pessoas que mereceriam, de fato, os seus órgãos. E doar o órgão, doar algo, é exatamente a essência da palavra perdão, como eu dizia antes, que vem de perdonare, né? Ou seja, de doar, quer dizer, a própria doação, simbolicamente representada na doação dos órgãos ali, está presente esse perdão e essa via dupla, né? Na verdade, na medida em que ele perdoa o outro, por não culpá-lo por absolutamente nada, ele perdoa a si mesmo com essa doação, né? Então, o doar me parece extremamente simbólico no filme. Quanto ao Nietzsche, Freud, de fato, ele ficava um pouco assustado, inclusive, com Nietzsche. Mas é talvez, assim, dos três autores mais recentes, junto com o Immanuel Kant, e também com outros autores, enfim, mas o Nietzsche está
É um livro de cabeceira, na verdade, do Freud. O Freud lia muito Nietzsche, ele conhecia com profundidade o pensamento de Nietzsche, né? Assim como o terceiro que eu colocaria era o Schopenhauer, né? Que traz também, Schopenhauer traz questões também, é o primeiro autor a trazer questões do budismo para o Ocidente no século XIX, né? A questão do perdão ao outro através da compaixão, né? Ele reintroduz do pensamento ocidental essa ideia de compaixão que nós havíamos perdido, ou na verdade nunca soubemos exatamente o que seria. Ele traz essa questão da compaixão a partir dos budistas. O Nietzsche faz talvez a maior crítica que se tem notícias ao cristianismo, particularmente do século XIX, que é o período em que ele vive, né? Nietzsche morre em 1900. E agora ele faz uma crítica ao cristianismo, não necessariamente a Cristo. Quando ele tem um livro, Nietzsche, intitulado O Anticristo. Durante muito tempo ele foi criticado por isso, dizendo, pô, ele é anticristo e tal. Mas não, ele era, na verdade, contra a moral cristã do século XIX, que, segundo ele, era uma moral hipócrita no século XIX. Por quê? Porque ele dizia, as pessoas pregam determinadas coisas, mas não, pouco ou nada tem a ver com a sua prática, não é? Ou seja, disse algo, mas depois, no dia a dia, se faz exatamente o oposto, o contrário. Então, ele achava isso uma hipocrisia. Com relação a Cristo, ele não tem problema nenhum. Tanto é que nesse mesmo livro ele diz que o último cristão que existiu morreu na cruz. Ou seja, foi o único cara que realmente foi coerente com ele mesmo, né? Ou seja, pregou algo e morreu pregado pelo que pregou, né? Literalmente. Ou seja, não abdicou dos seus princípios e viveu desse modo. Então, o Nietzsche não é necessariamente anticristo, não. Ele é anticristão e anticristão do século XIX. É um filósofo extremamente rico, né? Teve vários problemas, o Nietzsche, problemas sérios de saúde, que acabou morrendo louco, né? Provavelmente em função de uma doença, hoje em dia, de uma DST, né? De uma doença sexualmente transmissível, né? Ainda hoje grave, que é a sífilis, né? Que teria causado problemas mentais nele e coisas desse tipo. Mas escreveu durante um curto período de tempo, mas nesse curto período de tempo que escreveu de forma bastante intensa e obras extremamente profundas, né? Então, é um autor extremamente importante e interessante para compreender o mundo contemporâneo, né? É um dos 3 autores que, num texto chamado Eros e Civilização, de um pensador alemão, Herbert Marcuse, ele junta 3 autores, o Nietzsche na filosofia, o Marx na sociologia e o Freud daí na psicanálise. Junta esses 3 autores, o pensamento dos 3 autores, e tenta explicar o que é, o que seria, ou por que nós nos comportaríamos do modo como nos comportamos no mundo contemporâneo. Então, acho fantástico. Eu acho que as 2 sugestões de vocês, tanto do livro quanto do filme, têm muito a contribuir, sem dúvida nenhuma, né? Muito bom. Interessante que tu cita o autor, que tu cita 3 autores alemães. Sim. Porque nesse período nós temos assim nessa trajetória nós temos o pensamento ocidental, ele emerge na Grécia antiga, quer dizer, né? Da Grécia ele vai para onde está a Itália hoje, Roma, enfim, não é? Depois para a França, Inglaterra, etc., e até chegar na Alemanha, né? E são autores importantes. E também tem a questão de que Freud também, não necessariamente é alemão, mas a língua dele é alemã, né? Ele é austríaco. Então são autores também muito gratos a ele pela proximidade também da língua. Embora Freud soubesse ler e escrever em vários idiomas, né? Era um poliglota, ele tinha acesso à leitura de outros autores, mas ele busca nesses 3 particularmente, porque são 3 autores que estão trazendo questões que estão naquele momento relacionadas a aspectos existenciais, né? E isso interessa muito a Freud, esse tipo de leitura. Mas ele busca isso também em autores antigos. Ele é um especialista também nos gregos, ele conhece com profundidade, lia, escrevia em grego clássico. Então era um intelectual de altíssimo nível, de grande valor, assim. Se o Freud não tivesse surgido com essa ideia da psicanálise, etc., ele certamente teria entrado para a história também, por ser um grande escritor, um grande autor, um grande pensador, né?
Mas, o neurologista já era uma sumidade. Exato. Eu só queria deixar para vocês, nós estamos chegando nos últimos minutos do programa, nós estamos falando sobre culpa. Remy, que relação nós podemos fazer se nós tivermos fazendo uma reflexão sobre Deus tentar, né? Estamos falando do inefável, mas Deus como o suprassumo do amor. Não haveria lugar para a culpa, já que o amor suplanta qualquer tipo de dor. E aí que entra num outro, isso que você está trazendo vai entrar num outro princípio da psicoterapia transpessoal, de que a culpa não é real, se formos ver, porque a nossa essência é divina. Nós somos uma centelha divina. E a gente tem toda uma série de camadas, de sentimentos, de inferioridades que a gente veio trabalhar para a evolução espiritual. Então, se a nossa essência é amor, nossa essência não vai ser a culpa. Por maior que seja o sentimento de culpa, ele não nos define. E assim, a ideia que a pessoa tem quando vai trabalhar uma culpa grande, um medo terrível, é que aquilo vá simplesmente... Não existe nada além disso. Se eu tirar aquilo embaixo, não vou encontrar nada. A pessoa vai sucumbir. Então, a ideia do amor que tu está trazendo, ela é muito importante, porque nós... E aí a importância da espiritualidade dentro da psicologia, né? A dimensão espiritual do indivíduo. A essência dele é amor. A culpa é algo que ele traz, mas não é o que o define. Isso é muito importante, a gente tá relacionando. E a culpa vai acabar sendo uma criação que, para a psicologia transpessoal, um pouco diferente da psicanálise, o ego traz, na verdade, não é o nosso lado saudável, e sim o nosso lado que precisa ser trabalhado, o nosso lado sombra. Então, é uma criação da mente, uma criação do ego. O ego é o que veio para ser transformado. Então, o medo não é real. O medo é uma criação da mente. Muitas vezes, né, por justamente à medida que por não termos consciência, à medida que a gente vai tendo consciência do nosso processo de autoconhecimento, nós vamos compreendendo o fenômeno e vamos trabalhando esse sentimento de culpa e dissolvendo esse sentimento de culpa. Porque a ideia é dissolver esse sentimento de culpa, para que no dissolver, o vazio que vai ficar, o que era preenchido pela culpa, esse vazio ele vai ser preenchido pelo amor. Amor a si mesmo, em primeira instância, e reforça essa conexão com algo maior. Né? Deus, ok, Deus é um nome que, né, é uma referência, mas não necessariamente uma figura Deus, né, mas como algo pertencendo à unidade, muito maior, o todo. Nós somos uma parte de algo maior. E nós retornamos à unidade, nós nos integramos com o todo quando nós conseguimos dissolver parcelas dessa culpa. Então, seria nessa linha, é dessa forma assim, que a psicologia transpessoal vai estar compreendendo o fenômeno. A consequência máxima para a personalidade culposa é a de que a mesma não possui menor noção dos seus direitos afetivos, pessoais e sociais. Sua vida é uma tortuosa espera da autorização do outro para minimizar suas angústias. Nós estamos no programa Segredos da Alma. Vamos às colocações finais do professor Fernando Fantinel. Muito bem, então eu vou, eu acho que encerrando, então já eu diria o seguinte... Pode fazer alguma observação, se quiser, daquilo que foi dito, fica okay, à vontade. Tá, temos um tempinho? Tem. Sim, tá. Então eu diria assim, talvez nessa questão do amor, né? Eu acho que o amor talvez seja essencialmente a absolvição de todas as culpas, né? Ou seja, é pelo amor que se processa isso, ou seja, só o amor é capaz de fazer isso, né? É a definição do... Tem um texto do Platão, filósofo grego, que viveu entre o século V e IV a.C., onde estão falando sobre o amor.
normalmente traduzido por banquete ou simpósio, encontra-se com essas traduções, as duas se referem ao mesmo texto. Quando chega a vez de Sócrates, o mestre Platão, falar sobre o amor, ele diz que o amor seria nada mais, nada menos do que a capacidade de se conseguir observar ou ver o que está além da simples aparência das coisas, né? Ou seja, seria entrar em todos esses elementos, ainda que ele não esteja falando de inconsciente, mas seria perceber inclusive o inconsciente, seria a libertação total, né? Só o amor ele liberta, né? A culpa aprisiona. Então, por isso talvez uma distinção assim entre paixão e amor, né? Paixão, aí sim, a paixão poderia gerar culpas. Tanto é que as pessoas se matam em nome da paixão. Paixão vem de patos. Patos do grego é doença. Quer dizer, quem está apaixonado estaria literalmente doente pelo outro. E aí entram os crimes passionais, né? Exatamente. Quer dizer, tipificado aí no Código Penal como um crime passional, quando dizem assim, de uma forma, me parece equivocada, quando dizem matou o outro por amor. Não, ninguém mata por amor, a gente vive por amor, né? Ou seja, a gente pode até matar por paixão, mas por amor não se mata. Então, tanto é que daí teria que estar tipificado assim, tipo, não amor passional, mas crime passional, mas um crime amorzal. Não existe crime amorzal. Só né? passional. Só passional. Então, a gente vive por amor, né? Tem um pensador também medieval, Duns Scotus, que ele diz com relação à questão de Deus e tal, ele diz não adianta a gente querer ver Deus, ele diz, não depende de nós, depende dele Deus, né? No entanto, ele nos adverte para o seguinte, que seria necessário que nós estivéssemos nos preparando constantemente para que se um dia ele quisesse se manifestar, nós tivéssemos condições de perceber a presença dele. Então ele eventualmente deve estar se manifestando para muita gente, mas a gente não consegue perceber a presença dele porque não estamos preparados para isso. Ou seja, nós somos ainda seres que estamos longe dessa capacidade de amar do modo como seria necessário para perceber essa presença, né, do aquele divino. Amor crístico que a gente, volta e meia, a gente refere aqui. Não um amor carnal, um amor crístico. Exatamente. Talvez do perceber o mundo e as coisas, né? Então, um outro filósofo, Karl Jaspers, quando ele diz que o mundo todo está cifrado, né? E que caberia a nós decifrá-lo. E essa decifração desse mundo só seria possível pela crença ou pela fé em um Deus, um ser supremo, coisas assim, né? Cada um chama de um modo, mas enfim. E que essa decifração só seria possível quando nós atingíssemos um estágio elevado, e esse estágio elevado seria nada mais nada menos do que o próprio amor, né? Em essência. Ou seja, mais ou menos o que o Buda lá teria chegado, um estágio de iluminação e assim por diante. Ou ainda, quando nós conseguíssemos, segundo o Karl Jaspers, escutar o silêncio. Ou seja, quando as palavras já não dessem mais conta disso tudo, e nós conseguíssemos, pelo silêncio, ter o contato com essa divindade, com esse ser supremo, superior e assim por diante. Seria o encontrar-se com o amor. Esse encontro com o amor me parece indispensável e necessário para a própria felicidade humana e para que a gente possa se libertar, né? Tirar dessa mochila existencial essas culpas em excesso que a gente carrega, né? e que é um peso demasiadamente grande para muitas pessoas e que impede que elas possam ser felizes. E não sendo felizes, serão incapazes de amar, né? Por isso é necessário que a gente ame, é necessário que a gente seja feliz. Isso eu acho mais importante. Então eu encerro a minha participação daí por aqui e agradecendo mais uma vez então o convite e dizendo que foi uma honra, um prazer ter podido estar aqui compartilhando essas ideias com vocês, né? Muito bom. Muito obrigado. Obrigado, professor Fernando Fantinel, Filosofia. Remy de Oxum. Então, como palavras finais, eu primeiro quero dizer que foi um prazer ter o professor Fernando Fantinel aqui conosco, contribuindo com o nosso programa, e que foi uma honra ter a oportunidade de fazer esse programa junto com ele. E sobre o tema, né, a culpa, das minhas considerações finais, eu gostaria de deixar, né, se a gente fosse pensar, já que é o sentimento que eu comecei falando no programa, né, que é um dos sentimentos que corrói a alma, dá uma ideia de vamos buscar um antídoto para isso, né? E um antídoto que eu gostaria de deixar para os ouvintes pensarem é a aceitação.
Acho que o sentimento de aceitação ele é um bom antídoto para a culpa. Aceitação de si mesmo, aceitação do outro, aceitação do mundo, aceitação do que está acontecendo na minha vida agora e que tudo tem um propósito. E se eu não consigo sozinha perceber o propósito e aceitar aquilo, eu vou buscar um auxílio, mas, né, terapêutico, enfim, um autoconhecimento. Mas a aceitação é um importante caminho para essa absolvição. E uma outra ideia que eu pontuei, que eu quero reforçar, é que quando a ideia a culpa, vamos dizer assim, for real, nós não vamos falar de culpa, nós vamos falar de responsabilização. Né? E que quando ela não for real, na verdade, ela vai ser uma criação das nossas inferioridades, da nossa mente, e aí ela precisa ser transformada, dissolvida, para a gente voltar a essa unidade. Então, essas seriam minhas considerações finais. Muito obrigado, a psicoterapeuta Remy de Oxum. Muito bem, Segredos da Alma chegando ao seu final. O professor trouxe uma coisa muito interessante que me deu um insight agora, que ele fala de patos, né? Doença. Agora eu entendi porque aquele jogador do Inter, o Pato, errava pênalti, uma barbaridade. Né? Agora eu entendi porque é o nome. Eu quero lembrar também a questão de Paulo de Tarso, né? Que ele fez uma declaração sobre o amor muito importante em Coríntios, né? Versículo 13, capítulo 1. Falando sobre culpa, como seria bom se o conhecimento viesse por osmose? Eu ia pegar da Remy, do professor Fantinel, e não sentiria culpa nenhuma em vampirizá-los. Né? Eu me perdoaria por isso. Então, quero agradecer aos nossos internautas. O programa está gravado e o programa Segredos da Alma voltará na próxima sexta-feira, às 8 horas. Agradeço imensamente a presença do professor Fernando Fantinel, que ele sabe o quanto eu tenho admiração por ele. A Remy foi genial em ter a ideia de trazê-lo. Ele já participou comigo em outros programas na Rádio Difusora. Fui aluno, tenho a alegria de dizer isso, fui aluno do professor Fernando Fantinel em bioética e aprendi muito com esse homem aí. Realmente uma sumidade. Agradeço muito de engrandecer o programa Segredos da Alma. Muito obrigado, professor. Imagina, eu é que agradeço. E a recíproca é mais do que verdadeira. O Saul dizendo que foi meu aluno, na verdade, ele nunca soube que... Ele, na verdade, estava sendo também meu mestre, né? Quer dizer, aprendi muito com ele. Remy também. Só aprendi hoje aqui. Eu faço das tuas palavras também, porque é uma pena que a gente não aprenda por osmose também, porque aí eu também estaria vampirizando vocês aqui. Mas aí eu também não posso deixar de dizer também que também fui aluna não posso ficar para trás, né? Como o Saul mencionou, também fui aluna do Fernando, que foi uma honra no curso de psicologia. Tive o grande prazer de ser aluna. Também foi minha mestra. Nada. Então, sim, com certeza. Claro que sim. Bem, nós infelizmente vamos ter que encerrar o programa. Está gravado, Segredos da Alma. Quero dar um bom dia a todos, um bom final de semana, um bom feriado. E sexta-feira que vem estaremos de volta. E no domingo, às 20 horas, o programa Voz da Umbanda. Um bom dia, um bom feriado.